Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay, seja muito bem-vindo ao meu canal Doroteia Literária. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, se você gostar do conteúdo, é claro, e me siga nas outras redes sociais que estão linkadas aqui embaixo. Hoje eu quero falar com vocês sobre algumas indicações de livros que abordam a temática luto. Recentemente eu li um livro que fala muito sobre isso. Acabei lembrando que eu já tinha feito algumas outras leituras que também abordavam essa temática, que é uma temática um tanto difícil, mas ao mesmo tempo pode ajudar um pouco a entender esse sentimento que é individual para cada um, né? Então eu quero falar sobre essa leitura e indicar outras para vocês. Bom, a leitura que eu tô falando é Maior que o Céu, da Virginie Grimaldi. Eu falei sobre esse livro no vídeo passado, inclusive estou com a mesma roupa porque gravei agora há pouco. Então ele tá no vídeo passado, que é sobre as leituras de junho. E este livro, então, vai contar a história do Vicente e da Elsa. Eles se conhecem de forma um tanto peculiar, estão na recepção de um psicólogo ou psiquiatra, acho que é psiquiatra. E eles se conhecem nessa recepção porque os horários deles ali batem, né? E essa relação deles começa muito por essa interação, assim, rápida, de tipo, ai, oi, tudo bem? Oi, boa tarde, oi, assim. Mas vai se desenvolvendo conforme eles vão se encontrando e depois também vão se encontrando em outros lugares, ela acaba dando carona pra ele, enfim, situações. Então essa relação deles começa muito de forma meio que de uma amizade, mas é um tanto estranha, assim, a Elsa, ela tem um problema ali de comunicação, ela é um pouco hostil com ele, o Vicente é mais, meio que assim, ele é o labrador, ela é o gato preto, é tipo isso. Mas a gente entende um pouco porque eles são cheios de traumas. A Elsa, ela acabou de perder o pai, ela ainda tá processando esse luto. E o Vicente também perdeu uma pessoa no passado dele, que mexeu um pouco com o resto da vida dele toda. E a relação, tanto que a relação dele com a ex-esposa acabou terminando um pouco por causa disso. E a gente vai conhecendo a história deles e vai acessando essa história dele conforme eles vão nos contando. Mas o que eu tirei muito deste livro é um livro que vai falar muito sobre luto. Porque a Elsa, que é a principal aqui, né, ela vai falar muito sobre essa dor, sobre como é difícil, o quanto o tempo passa, e tem também uma passagem de tempo aqui dentro desse livro, e mesmo assim você ainda sente aquela dor, você ainda tem crises de choro, você ainda lembra daquela pessoa com tanta intensidade que é difícil de continuar a vida, sabe? Ainda mais o pai, que era uma pessoa que era muito presente, era uma pessoa que ela gostava de fazer várias coisas junto, então quando ele parte, ela realmente não consegue processar isso. E isso acaba alterando muito nas relações dela. Ela tem um filho e ela tem ali um certo tipo de problema de comunicação com ele, porque ela acaba se tornando uma pessoa muito fechada, uma pessoa muito triste, uma pessoa muito deprimida. E quando o Vicente entra na vida dela, ele meio que traz esse frescor, sabe? Porque o Vicente é engraçadinho, ele faz piada, ele tem um humor ácido, ele é irônico. E ela meio que tenta recuar, ela tenta dar tipo 3 passos para trás, mas essa conexão deles, ela é inevitável e acaba puxando eles, sabe? Então eles meio que acabam se conectando mesmo. E é muito incrível a forma como a autora escreveu um livro que é muito gostoso de ler, engraçado em certos pontos e mesmo falando sobre luto, ter essa leveza, sabe? Então é um livro que, ao mesmo tempo que você tá também triste pela personagem, você tá dando risada em algumas cenas, ele tem essa leveza e eu achei isso muito especial, sabe? É um livro que realmente ele serve para você que tá querendo ter um livro que te tire da ressaca literária, sabe? Porque você pode me dizer assim, nossa, mas vai falar sobre luto e vai ser leve? Sim. Então eu super indico para vocês este livro e ele vai abrir aí as minhas indicações, o meu leque de indicações. Aí eu quero indicar um livro que eu acho que vocês até conhecem, ele é bem, assim, ficou até famosinho, que é As Irmãs Blue, da Coco Mellors. Coco Mellors é a mesma autora de Cleópatra e Frankenstein, que eu acho que é um livro que é até mais famoso que esse aqui. E este livro, até pela capa, né, a gente pode perceber, né, pelo tom de azul e por essa pintura aqui, que é um livro triste, muito triste. Aqui nós temos 4 irmãs, mas uma delas morre e nós vamos acompanhar as outras 3 lidando com isso e como cada uma lida. Gente, esse livro é um exemplo perfeito de como o luto é individual para cada um.
Porque nós temos 3 personagens aqui e cada uma vai lidar de uma forma. Tem uma que vai sofrer mais, tem outra que vai sofrer muito, 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 muito. Tem outra que vai sofrer, mas de uma forma mais contida. Então, cada uma vai ter um sentimento, cada uma vai lidar de uma forma, cada uma vai tocar sua vida de uma forma, cada uma vai traçar os rumos, né, do futuro, do presente de uma forma por causa disso. Porque a perda da irmã delas acaba revelando pra elas, cada uma acaba tendo uma revelação, sabe? Então, pra uma que era mais apegada à irmã, vai ser bem mais sofrido e ela vai ter que repensar sobre certas coisas. Já pra outra que tinha um pouco de problema com a irmã, é uma coisa que dói, mas também envolve certos arrependimentos, rancor, enfim. E é um livro incrível, gente. É um livro muito triste, porque também vai contar, por elas mesmas, elas vão nos contar como era a relação da irmã quando a irmã estava viva. E não tem como eu dizer que é isso, é um livro triste, mas ao mesmo tempo é um livro que ajuda muito nesse entendimento, de que cada um lida de uma forma, cada um tem um jeito de lidar com o luto. Ao mesmo tempo em que eu posso perder o meu pai hoje e amanhã estar sorrindo, eu posso também perder meu pai hoje e amanhã estar acabada no chão chorando em posição fetal, entende? Então, isso aqui é uma ótima representação de como cada um lida de uma forma com o luto e como ele molda aí, né, as nossas vidas, quanto faz a nossa tristeza realmente inundar tudo, assim, sabe? Então, é um livro também que eu indico pra vocês. E a escrita da Coco Mellors é maravilhosa, eu amo mesmo. Tanto Cleópatra e Frankenstein foram livros que eu favoritei e que eu adorei a leitura, porque eu acho que ela traz também muito coisas atuais pra dentro da história, de uma forma que te envolve, assim, e realmente te prende demais. Eu fiquei realmente fascinada pelas 3 histórias aqui, nenhuma delas foi menos ou mais. As 3 histórias foram interessantíssimas de acompanhar. Bom, agora eu vou indicar um que eu tenho até ciúmes. Eu gosto bastante, eu vejo as pessoas falando pouquíssimo, que é A Travessia de Greta James. Esse livro é da Jennifer A. Smith. E é um livro que eu li e me impactou muito na época. E eu nunca vejo as pessoas falando muito dele, talvez porque elas não gostaram, pode ser também. Mas não sei, talvez seja um livro que não é mesmo muito falado. Bom, aqui a gente conhece a Greta James. A Greta James é uma cantora. Ela, assim, ela é famosa, mas também não uma Taylor Swift da vida, tá? Ela é famosa. E ela faz muito show, ela entra em turnê e tudo mais. E desde o começo da carreira dela, quem apoiava ela era a mãe. A mãe sempre estava lá apoiando, a mãe sempre estava indo nos shows, a mãe estava sempre ali junto com ela. Já o pai dela já achava que era uma coisa assim, que não ia dar futuro, que ela devia, tipo, realmente se formar em algo na faculdade, não ficar querendo ser artista. Então ela tem esse problema com o pai porque ela acredita que o pai dela nunca apoiou, o pai dela nunca esteve do lado dela. Só que a mãe dela acaba falecendo. E a mãe tinha combinado com o pai de fazer um cruzeiro juntos para comemorar o aniversário de casamento. E o pai dela resolve ir nesse cruzeiro. Só que ela fica meio assim, tipo, putz, meu pai vai sozinho, sabe? Eu acho que eu vou ter que ir, ou meu irmão vai ter que ir. Um de nós dois vamos ter que ir, porque a gente não pode deixar o nosso pai sozinho, né? Nesse cruzeiro, ainda mais, né, com essa lembrança, com essa coisa de que seria uma comemoração com a mãe e tudo mais. Acaba que ela entra ali em conflito com o irmão fala, não, você vai ter que ser você vai ter que ir. E ela vai. E daí, gente, eles vão ter que resolver todas essas picuinhas enquanto eles lidam com essa dor de ter perdido a esposa e a mãe. E, gente, que livro incrível, pelo amor de Deus, sério, esse livro é maravilhoso. Eu me emocionei muito com esse livro. Tem todo esse conflito de questão de se comunicar, dessa questão dela ter esse ressentimento do pai. Ao mesmo tempo, a gente percebe que o pai dela tem muito orgulho dela. O pai dela realmente gosta do que ela resolveu seguir, que é ser cantora, mas ele não consegue pôr pra fora, sabe? E, gente, juro pra vocês, o último capítulo... Então é um livro muito, muito incrível e que também vai falar do luto de uma forma diferente. Porque aqui eles resolvem ter uma experiência, né, que a mãe dela teria, justamente em homenagem também, mas para que não deixe
não deixasse que isso morresse também com ela, sabe? Então eles resolvem viver essa experiência, ir para esse cruzeiro, conhecer esses lugares, que era o que a mãe dela queria. E ela também resolve extravasar essa dor na música, na forma da arte dela e tudo mais. Então, gente, é muito bom esse livro, eu indico, assim, seriamente, por favor, deem uma chance, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um dos livros que eu mais gosto na vida, eu realmente fiquei muito emocionada quando li esse livro, e eu acho que ele, assim, é aquele livro que fala sobre a vida, sobre relações, sabe? E ali tem também essa questão do... E por último, eu queria indicar um livro para vocês nacional, que é Enquanto o Universo Não Desmoronar, da Adriele Almeida. O meu, inclusive, está autografado, tá, bebês? A gente vai conhecer, então, a Alice e o Rodrigo. A Alice sofre um acidente de carro, no qual a melhor amiga dela estava nesse carro e acaba falecendo. E essa melhor amiga dela era namorada do Rodrigo. Quando ela volta para a cidade, né, que elas moravam, tem toda essa questão das pessoas estarem, meu Deus, você foi a única que sobreviveu desse acidente, como que você está se sentindo? Então tem aquela coisa das pessoas muito em cima, e tem este menino que era namorado, né, da melhor amiga dela. Eles começam então a ter essa conexão, porque ambos estão passando por esse processo de luto, ambos estão sentindo essa mesma falta, né, que é uma pessoa que era tanto importante para ela, tanto importante para ele, e eles começam a ter essa conexão que vai juntando eles. Inclusive são eles na capa, é uma capa bem melancólica, né, gente, já dá para perceber a vibe assim. E é isso, assim, o livro vai falar sobre essa conexão dos dois. É claro que, não é spoiler, gente, eles vão, né, desenvolver ali um romance. E daí vai ter esse dilema também moral. Ah, mas, poxa, era o namorado da melhor amiga dela que morreu. E pra ele, é a melhor amiga da sua namorada que morreu, sabe? Então tem esse dilema também. Só que não é uma coisa tipo, nossa, nas primeiras páginas do livro eles já estão se pegando. Não, gente, tem todo um desenvolvimento. Mas é sobre essa conexão dos dois, de entender. Porque ela não acha ninguém neste lugar que entenda tão bem esse sentimento dela quanto ele. E ele também não acha ninguém nesse lugar que entenda tanto esse sentimento quanto ela. Então por isso que eles se juntam, eles começam a ter encontros, eles começam a se ver nos lugares, a frequentar, porque eles têm amigos em comum. E tudo que ela fala pra ele, ele entende, e a mesma coisa. Então por isso que eles acabam se conectando, e dali vai surgindo sim um romance, vai surgindo um afeto, vai surgindo, né, outros sentimentos. É bem turbulento assim pros dois lidarem, mas é um livro também muito fofo. E muito, que vai falar muito, muito, muito mesmo sobre esse processo de luto e sobre outras questões também. Então eu acho super interessante, é um livro curtinho, publicado pela Rocco, tá? E se vocês tiverem interesse, deem uma chance, porque é um livro também muito interessante que aborda esse tema. Bom, gente, é isso. Essas foram as minhas indicações. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês também têm indicações de livros que abordam essa temática, deixem aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!